Saudações, meu povo. Essa semana a aula é sobre globalização, então nós vamos ver aqui o histórico da globalização, como ela afeta a nossa vida e como se desenvolveu ao longo da história. O primeiro conceito, que é a globalização, também chamada de mundialização. Antes de lermos aqui o conceito, nós temos que entender que existem vários tipos de globalização. A mais acentuada é justamente a globalização econômica, mas também temos a globalização cultural e a globalização financeira, justamente a troca de moedas de dinheiro. Mas vamos nos focar mais na globalização econômica. A globalização é o processo de integração mundial intensificado nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberação das economias dos países. Então, o principal fator que possibilitou a globalização foi justamente a liberação das economias. Com economias fechadas, não seria possível haver esse processo. As características da globalização, principalmente a queda das barreiras alfandegárias. A alfândega, como já sabemos, é onde ocorre o controle de entrada e saída de pessoas, de capital, de tudo que entra e sai em um país. Então há barreiras que tentam impedir a entrada, principalmente a entrada de coisas, pessoas dentro do país. Então, quando há essa queda das barreiras alfandegárias, os produtos, mercadorias, dinheiro, pessoas, é mais fácil a entrada e a troca de informações, de cultura, enfim, ocorre a tendência a um mercado global. Homogeneização cultural, que é quando a gente não tem uma cultura própria, nossa cultura é global, seja lá na música, seja lá no cinema, no modo de vestir, na alimentação. Quem nunca foi à feira e comeu um fast food, né, comida rápida, que tem origem nos Estados Unidos, porém que todo lugar do mundo pratica esse tipo de alimentação. Outra característica foi a desnacionalização da economia. Hoje em dia muitas empresas não são mais próprias de um lugar, elas são multinacionais, por isso ocorre a desnacionalização. Elas não precisam mais pertencer a um único país. Então vários países do mundo têm filiais da Coca-Cola, da Nike, da McDonald's. Então, em 1950 eram apenas algumas centenas, hoje são mais de 40 mil multinacionais espalhadas pelo mundo. Outra característica é o barateamento e maior velocidade dos fluxos de informação de mercadoria. Isso aí facilitou a existência do conceito da aldeia global, que vamos ver mais adiante, que é quando o mundo aparenta estar menor, cada vez menor, devido justamente à maior velocidade do fluxo de informações, a troca de informações, mercadorias e também a velocidade nos meios de transporte e o seu barateamento. Vejam só, em 1930, $80 era um minuto da ligação internacional e hoje custa menos de R$1. E se for pela internet a gente consegue de graça. Em 1960, 25 milhões de pessoas viajavam pelo mundo e hoje são mais de 400 milhões de pessoas que viajam pelo mundo todo à procura de diversos tipos de coisas, seja ela para estudar, turismo, etc. As etapas da globalização teve como ponto de partida as grandes navegações. Foi justamente quando os europeus passaram a ter uma maior integração com o resto do mundo, quando fizeram a colonização dos países da América, da África e da Ásia, e pegando não só as mercadorias, levando para a Europa, como também impondo a sua cultura aos povos colonizados, como deixando sua língua, deixando sua forma de vestir, sua forma de agir, assim como ocorreu com o Brasil em relação a Portugal. A Revolução Industrial foi justamente uma nova etapa, a segunda etapa, que deu um impulso à globalização. O mundo caminhava no ritmo de galope e agora acelerou com a máquina a vapor que implantada no locomotiva, implantada no navio, ficou muito mais rápido viajar pelo mundo, que antes tinha que ser, aqui nessa época, a navios a vela, que demorava bastante, muitos perdiam no meio do caminho, mas com a máquina a vapor implantada no navio ficou tudo mais rápido, em comparação logicamente à máquina a vapor. Só que a Revolução Industrial
teve início lá no século XVIII e ocorreu em 3 fases. A primeira delas teve início na Inglaterra no século XVIII. Espalhou-se aí pela metade do século e outros países da Europa, com a invenção da ferrovia, locomotivas a vapor e tinha o objetivo de suprir a necessidade de transportar as mercadorias em larga escala, principalmente, lógico, pela Europa, que antes era tudo feito à mão, era o artesanato, passou a ser feito de forma industrial com máquinas automáticas. Máquina movida a vapor, os trabalhadores das fábricas passaram a receber salário, que antes eram autônomos, cada um fazia o seu, as condições eram péssimas, não tinham direitos trabalhistas, havia grande mão de obra infantil, mão de obra feminina, com salários mais baixos, justamente por serem mais mansas do que o homem, e a busca de matéria-prima em países da África e da Ásia, o que caracteriza o neocolonialismo. Aqui nós temos algumas imagens da época, a fábrica com crianças, uma mina de carvão com a família toda trabalhando, novamente criança aqui descalço, veja as condições de trabalho, o perigo que elas estavam correndo, muitas mulheres trabalhando na linha de montagem de produtos aqui e também máquinas. A segunda fase teve início nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, que revolucionou o mundo com a criação de novas tecnologias como veículos automotores, aviões e a implementação de novas fontes de energia como os derivados do petróleo e a energia elétrica. Houve também o significado de aperfeiçoamento de tecnologias como nas máquinas industriais, que antes eram movidos a máquina a vapor e agora passaram a ser movidos a máquinas elétricas, tornando-se mais eficientes. Aqui é exemplo de uma fábrica de automóvel da Ford, que fabricava o famoso modelo T em uma linha de montagem. E aqui um bonde elétrico da Siemens. Então isso revolucionou o meio de transporte lá no início do século XX. Esse sistema de produção Fordismo foi um exemplo de eficiência na forma de produzir, justamente para reduzir o custo e aumentar a rentabilidade pela linha de montagem. Houve o uso do petróleo como principal fonte de energia e também da energia elétrica aplicada na indústria e avanços nas áreas da tecnologia, da telecomunicação, como por exemplo a invenção do telefone, do rádio. Nessa época as invenções eram muito intensas. Foi aí que inventaram também a energia dos motores elétricos com energia alternada, com energia contínua, corrente alternada. Então houve um avanço muito grande nas áreas da elétrica. A terceira fase foi justamente liderada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, lá no meado do século XX, que alguns autores dizem que é a fase que estamos atualmente, porém outros dizem que estamos na quarta fase da globalização, que é a era da informação. Houve a introdução de novas fontes de energia, como por exemplo a energia nuclear, desenvolvimento de início da informática com a invenção da eletrônica, do transistor e do circuito integrado, que possibilitou a invenção do computador. Além da energia nuclear, houve também a disseminação da ideia de energia renovável, justamente nessa época. Houve uma melhoria muito grande nas condições de trabalho, dos direitos trabalhistas, seja ele através de revoluções, de petições, de movimentos, mas ou de pessoas que estavam aliadas com os trabalhadores e passou a melhorar as condições. Houve fortalecimento do capitalismo, sistema capitalista, crescimento de economias como Japão e Alemanha, visto que Japão e Alemanha estavam países que saíram arrasados da Segunda Guerra Mundial. Houve investimentos aí da Europa e dos Estados Unidos que alavancaram a economia desses países, que hoje são a terceira e a quarta maiores economias do mundo, são potências do século XX e XXI. O desenvolvimento da genética, da biotecnologia, para melhorar, inclusive novos produtos e também melhorar a área médica, a área da medicina e melhoramento de produtos alimentícios.
maior desenvolvimento da globalização ocorreu justamente depois do final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 89 e 91 com a dissolução da União Soviética em 15 repúblicas, que a partir daí todos os países adotaram o capitalismo, ficando apenas alguns países fechados, como a Coreia do Norte e Cuba, que tiveram um atraso muito grande em suas economias devido a isso. Mas a maioria dos países, grande maioria dos países, adotaram o sistema capitalista e absorveram a economia global e a globalização vinda desse sistema. O capitalismo, então, cresceu como sendo o único e grande sistema econômico mundial. A biotecnologia é a interseção entre a biologia, química e engenharia, que possibilitou a aplicação dos seus recursos para melhoramento, talvez não melhoramento, mas do aumento da produtividade alimentícia, do milho, da soja, e como combate à praga, aumento do tamanho do produto, e também melhoramento do produto de clonagem e aproveitamento das células para melhorar o tamanho dos animais de corte, no caso. No final do século XX até o começo do século XXI, tivemos o desenvolvimento da internet, foi justamente o que alavancou o mundo do comércio, das finanças e também da informação e da disseminação dessa informação. A partir da década de 70 começou a ter a preocupação com o meio ambiente, justamente por conta do aquecimento global, fruto da industrialização lá do século XIX, mas que somente na década de 1970 começou essa preocupação, com o aumento e intensificação do efeito estufa, desmatamento, extinção de espécies e o buraco da camada de ozônio foi quando começaram a sentir os efeitos do que a industrialização tinha provocado e a globalização tinha provocado ao meio ambiente graças à exploração de novos produtos. E houve um crescente aumento da importância de alguns países, chamados países emergentes, como China, Rússia, Brasil e Índia, que formam um grupo que a gente vai ver posteriormente. O conceito de aldeia global, que eu tinha antecipado antes, é justamente um conceito que dá a entender que o mundo está cada vez menor. Isso devido à ampliação e facilitação das trocas econômicas, culturais, de informações, e com isso as distâncias ficam cada vez mais curtas, dando a impressão de que o mundo está diminuindo, está cada vez menor. E o grande responsável por isso foi justamente o computador e a internet, que deu um grande impulso ao processo de globalização, grande impulso à disseminação da informação e justamente à implementação desse conceito de aldeia global. A globalização está associada a uma aceleração do tempo, tudo parece andar mais rápido e os deslocamentos também se tornam muito mais rápidos. O espaço mundial ficou cada vez mais integrado. A gente tem notícia do mundo todo em tempo real, na hora que desejar, no momento que quiser, e isso é uma grande característica da globalização. Não há economia globalizada sem telecomunicações, sem computadores, sem satélites, sem transportes aéreos de massa. Então, sem esses itens aí, o mundo global não se desenvolve. Então, o novo mundo global está se desenvolvendo muito mais rápido e ultrapassando fronteiras. Hoje a fronteira agora é espacial, conquistar novos espaços além do espaço terrestre. Então, foi graças justamente ao desenvolvimento da telecomunicação, de computadores, de satélites e de transportes de massa aéreos e também terrestres que possibilitou aí o aumento da globalização. A internet está em nossos dias, sem dúvida facilita muito nosso dia a dia e ela nos dá muitas possibilidades, mas ela não é somente coisa boa. Então tem algumas vantagens e desvantagens que a internet nos traz. Por exemplo, uma vantagem é de fácil acesso a qualquer ponto do planeta. A gente pode acessar a internet em qualquer lugar do mundo.
facilita o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, justamente por conta da ser fácil trocar informações e desenvolver esse tipo de tecnologia, divulgar descobertas, trocar informações importantes a nível científico. Isso tudo desenvolve a tecnologia e a ciência. É de fácil utilização, qualquer criança pode utilizá-la, divulga notícias e acontecimentos, então a gente não precisa ligar a televisão, ou rádio, ou ler revista, ou ler jornal para saber de alguma coisa, basta acesso à internet e sabemos das notícias e acontecimentos em tempo real. Alertar sobre pedido de ajuda internacional, pessoas desaparecidas, é muito comum isso em nossa realidade. Também podemos aprender com a internet, é justamente isso que estamos fazendo aqui, aprendendo à distância. Fácil acesso à cultura, podemos utilizar a internet para acessar a cultura de outros povos, e disponibilidade de todo tipo de informação, seja ela qual for. Mas também há uma desvantagem muito grande, que principalmente a má utilização da informação. Mais de 90% da informação que tem na internet é lixo, é descartável. Então tem que haver uma filtragem para poder saber o que é real, o que não é, o que é fake e o que é real, e o que é útil e o que é inútil. A utilização do desenvolvimento de tecnologia científica para pirataria de informação, né? Quem nunca pirateou aí um filme, assistiu um filme na internet, ouviu música, baixou músicas na internet. Então a internet veio para facilitar também a pirataria. Utilização de redes de pedofilia e organização de grupos terroristas, principalmente através da Deep Web. Depois eu vou falar sobre essa, acredito que vocês já sabem mais ou menos o que é. Uma rede que é indetectável por computadores comuns. Perda da privacidade. Todo mundo, o governo pode saber o que a gente está fazendo. E perca do diálogo verbal. Hoje em dia a gente vê casais, inclusive, na mesma mesa, porém trocando mensagens pelo WhatsApp. Então o diálogo está sendo reduzido entre as pessoas. Então é isso. Depois a gente faz uma atividadezinha.